Muito bem. Então, mais uma vez, reunidos para o nosso Evangelho no Lar, como todas as semanas, hoje estamos recebendo mais um palestrante que vem para nos auxiliar no esclarecimento que tanto necessitamos para a nossa jornada evolutiva. Sabemos que o Evangelho é isso, um constante aprendizado para nós espíritos fazermos a nossa jornada evolutiva. E aí, nossa casa procura toda semana trazer um palestrante que vem ser esse facilitador para nossas reflexões, para as nossas meditações sobre os ensinamentos que estão no Evangelho, ensinamentos de Jesus. E hoje é com muita alegria que recebemos, mais uma vez, porque já esteve conosco algumas vezes anteriormente, né, o nosso amigo Ronel Barbosa. O Ronel é autor de livros. Quem é frequentador já teve a oportunidade, naturalmente, de vê-lo aqui na casa e já com o lançamento de livros anteriores. E hoje, para nossa alegria e satisfação, ele vem fazer mais um lançamento. Pois é, como ele mesmo diz, está saindo, ou já saiu, né, no caso, mais um filho. Né? Ele trata os livros de filhos, não é certo? Então, e aí ele vai nos falar a respeito, porque o livro tem todo o conteúdo, claro, baseado nos ensinamentos de Jesus, não é, Ronel? E o Ronel é de Guarulhos, ele faz também um trabalho social muito importante em Guarulhos, divulga o espiritismo em várias casas, e também hoje ele vai trazer mais uma novidade, que vai estar fazendo um novo trabalho de divulgação do espiritismo e tudo mais, através da Rádio Boa Nova, não é isso? Então, depois o Ronel vai convidar todos para esse trabalho e vai, claro, divulgar o que, mais uma vez, nós sabemos que é de suma importância. Porque, assim como nossa casa, tantas outras recebem essa oportunidade porque eles se dispõem, né? O trabalho é voluntário, então ele se dispõe a fazer isso. Então, mais uma vez, é uma grata alegria recebê-lo em Franco da Rocha. Tá certo? Bem, antes da nossa palestra, vamos já fazer a nossa prece, o envolvimento do nosso palestrante com o nosso ambiente, para assim darmos, então, seguimento. Muito bem. Convidamos a todos, mais uma vez, a procurar, a partir de agora, fazer o seu recolhimento interior. Se quiser fechar os olhos, não mais prestar atenção no que está acontecendo fora, ao redor, no exterior, e fazer, sim, um olhar para dentro, para o seu interior. E nesse olhar, vamos percebendo como estão nossos pensamentos, tudo que vai em nossa mente, como está o nosso corpo físico. E a partir dessa leitura, nós vamos procurando ficar bem sintonizados com os benfeitores espirituais do hospital que nos assiste, Hospital Amor e Caridade, e com muita confiança,
vamos entregando a esses benfeitores tudo que está aí em nossa mente. Entregando nossos pedidos, entregando nossas aflições, preocupações. Confia e entrega. E à medida que vamos fazendo essa entrega, vamos como que nos sentindo mais leves, ficando mais harmonizados, mente e corpo. E é assim que agora estamos em condições de elevar nossa vibração e juntos, nós encarnados, com os benfeitores espirituais, elevar nossos pensamentos, elevar em busca do nosso Mestre Jesus. Jesus é luz. Jesus não está na cruz. E com os nossos pensamentos no Mestre, é que vamos fazer a nossa oração. Que ela seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do nosso coração. Façamos a nossa prece íntima. Assim seja. E dessa forma, humildemente pedimos que os nossos mentores nos auxiliem, iluminando as nossas mentes para o esclarecimento desta noite. Que os mentores da casa envolvam nosso amigo Ronel para que ele possa ser o intermediário que tanto necessitamos. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Todos ouvem bem? Tá. Para nós é sempre uma alegria muito grande, porque, como bem a Mércia nos lembrou, e é interessante pegar alguns pontos. Puxa vida, a gente vem na casa de Jesus. E quando a gente vem à casa de Jesus, a um templo, não sei se vocês sabem, se alguém já te contou, quem está naquela porta não é o zelador, é Jesus. E quando você adentra pelaquela porta, é Jesus que coloca aquele olhar sublime na sua alma e te pergunta: meu irmão e minha irmã, o que buscais no Fraternidade hoje à noite? Olha como é sério isso. Então, por isso que o celular tem que estar desligado, por isso que eu preciso estar sintonizado, por isso que problemas, adversidades, tribulações têm que ficar da porta para fora. Porque, como ela também lembrou, todos que vêm aqui à frente, sem distinção, vêm porque gosta, porque ama, porque trabalha para Jesus. Para quem que eu trabalho? Para Jesus. Todos os nossos esforços é para Jesus. E isso é muito gratificante. Porque cada vez que eu passo em algum lugar e algum de vocês são tocados, um de vocês sai da zona de conforto, um de vocês desperta uma consciência, aplauso para Jesus. É mais uma vitória. E há muito tempo Jesus vem nos pedindo que nesse momento tão delicado do mundo, do globo, mais do que nunca nós precisamos desse momento só nosso, desse ambiente de uniformidade, de equilíbrio, de paz, de harmonia. Muitas vezes a gente também diz assim: puxa vida, o tema é tão bacana, tão especial, mas fulano não está aqui, ciclano não está aqui, beltrano não veio. Quem tinha que vir era vocês, não são eles. Quem está aqui é que vai ouvir. Encarnados e desencarnados. Aí talvez vocês diriam assim: mas aonde estão esses desencarnados? Segundo algumas obras, toda vez que se monta um momento como esse especial, que foi preparado por Jesus, a mais ou menos 3 ou 4 metros de altura, forma-se uma outra sala de aula aqui em cima. E todos os desencarnados estão ali sentados,
ouvindo a nossa palestra, analisando o comportamento de vocês. Olha para vocês verem como uma coisa é muito séria. Então não é um puxão de orelha, mas é trazer vocês para uma realidade, já que está frio, já que eu estou aqui, já que estamos nesse grande evangelho, é Jesus que está presente. Então vamos, no mínimo, parabenizar e dizer, Senhor, eu já entendi. E o que eu busco hoje é a compreensão, é a palavra afetiva, a minha melhora, e quem sabe, como o tema é a dor que ensina, que a minha dor possa ser amenizada ao sair daqui hoje. É isso aí? Tá bom? Quem falou? Ah, você gostou? Que legal, mas o aplauso é para Jesus. Então vamos lá, ó. A Mércia é minha amiga, e amigo é complicado, né? Porque amigo sabe como é que é, aquela coisa toda, aquele carinho especial. Mas eu também tenho muito carinho pela Mércia e por todos vocês. As novidades. Eu demoro para vir, porque como a Mércia bem falou, são 120 casas. Eu sou um só. E toda casa quer que eu venha 2, 3 vezes no ano. Multiplica 120 por 2, 3, dá quanto? Acabou o ano, não é isso? Então, e a minha esposa já falou, você decide, Margarete ou Jesus? E eu falei, pois é, Margarete, né? Então diminui a carga, porque senão você fica sem a Margarete. E quanto mais nós trabalhamos nessa causa maravilhosa e benfazeja, mais serviço surge. Quer convidar alguém para fazer um trabalho aqui na fraternidade? Olha para quem mais trabalha e diga, olha, eu preciso que vá buscar abóbora lá na feira. Ele fala, estou indo, Mércia. Acabou o gás. Não esquenta a cabeça, Mércia, eu já estou dando um jeito para ir buscar. Agora pede para aquele que só vem de vez em quando. Não, sabe o que é, dona Maria, eu estou com problema na coluna, hoje eu não consigo nem andar, o frio piora, tenho bursite, tendinite. É assim. Então, quanto mais eu estou disposto ao trabalho, mais surge. Então, esse ano eu combinei comigo assim, vou diminuir a carga. Minha filha casou-se, me chamou e falou, papai, eu casei, né? Você já está há 31 anos com a minha queridíssima minha esposa e minha mamãe, então eu preciso que você fique mais em casa, porque você está fazendo palestra sábado, domingo, feriado, você está fazendo interior, está longe. E quanto mais você vai abrindo, mais serviço vem, porque sempre tem um novo que está dentro da casa que é de outra casa. Se eu não me engano, o Pedro é de outra casa, não é isso? E aí a pessoa gosta, não sei o que acontece, gosta da minha conversa fiada, gosta. Aí me convida. Aí quando eu vejo, eu estou em Jundiaí, que eu estou em Cabreúva, que eu estou em Campinas, que eu estou... E não para. E eu recuso todas as palestras fora de São Paulo, grande. Tem convite para Brasília, convite para Belo Horizonte, convite para... Vocês não imaginam, Ceará, Maceió, tudo pago, não dá para ir. Primeiro que eu trabalho, não estou aposentado. Né? Então, como a Mércia também lembrou, todo mundo que vem aqui vem voluntariamente. Voluntariamente. Vou falar até uma coisa que a Mércia não sabe nem, ela não gosta nem que fala. Quando eu trazia o músico, a casa ajudava o músico no combustível, que também era um outro que trabalhava no voluntário. Então, quando eu trago um livro de lançamento, para quem ainda não sabe, já me perguntaram isso, mas o senhor vem aqui só para lançar livro? Eu falei, pois é, coincidência, porque eu demoro um ano para vir, né? Então, quando eu trago um livro, quando você consegue adquirir um livro, você está me ajudando a ajudar todas as instituições que eu ajudo. Então, do ano passado para cá, que eu ia tirar o pé das palestras, eu tirei metade da carga, eu assumi mais um trabalho voluntário. Agora eu tenho uma creche com 185 criancinhas. E essa não tinha ainda. Só a terceira idade, os asilos, os moradores de rua. Agora eu assumi uma creche com 185 crianças na cidade de Guarulhos. É o SOS Família. Como o espaço que a prefeitura cedeu é muito grande, essa Márcia nem sabia, nós entendemos que valeria a pena trazer a comunidade da região para dentro para participar. Porque outrora o padre tinha feito um trabalho bonito e se perdeu. Então nós estamos resgatando todas as senhorinhas que ficavam só em casa, vendo televisão, cuidando de neto, pensando em depressão, perdeu o marido, está triste, os filhos não vêm ver. Eu falei, então vem para cá. Então elas ficam com a gente de manhã até a tardinha. Toma café, almoça, faz crochê, faz tricô, tem aula de pilates grátis, tem aula disso, tem aula daquilo, e elas se divertem, estão felizes, saem sorridentes, não vê a hora de voltar para essa escolinha de criança, volta de novo. Entendeu? Então, novo trabalho. Então, a gente não para. Né? E aí, com tudo isso, não tem jeito, você acaba sendo observado, alguém sempre está de olho em você. Né? E aí veio um convite especial esse ano, para a gente assumir um trabalho dentro da Rádio Boa Nova. Quem escuta a Rádio Boa Nova aqui? Levanta as mãos. Só 3 pessoas. Então, a Rádio Boa Nova, desde janeiro do ano passado, desde fevereiro do ano passado, ela também é FM. Ela é 85.5 FM e 1450 AM e 1080 AM Sorocaba. E ela também tem a TV dela, que é a TV Mundo Maior, e o portal Mundo Maior. Então, assim, vou dar uma dica para vocês. Ela está 24 horas no ar.
O dia que você não vem no centro, o dia que você não tem que fazer, vai lá, sintoniza. Vai ter no mínimo um de nós falando, conversando, deixando um recado, e tem de todo tipo de trabalho lá dentro. Não é isso, Márcia? Todo tipo que vocês possam pensar. O cara da drogadição vai falar para os drogados, tem tudo, é fantástico. Psicólogo, psicoterapeuta. E eu estou com um programa novo que vai chamar-se Espiritualidade nos Negócios. O que é isso, Ronel? Tem algum empreendedor, empreendedora, ou empresário ou empresária aqui na sala? Levanta as mãos. Aí a pergunta é que não quer se calar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um tema, se eu não me engano, aqui no capítulo Sede Perfeitos, que diz o homem de bem, não é isso? Aí eu coloco assim, o homem de bem no mundo corporativo. É fácil nos dias de hoje ser um empresário, empresária num país desse? Com todas as nuances, economicamente? Não. Agora vamos trazer para dentro do movimento espírita. É fácil ser um empresário no mundo corporativo, tendo conhecimento de causa do Evangelho de Jesus, e trabalhando com colaboradores, que nem sempre são colaboradores, que às vezes ele puxa o próprio rodo do padrão, ele vai e põe o patrão no pau. Não tem isso? Ou trabalha comigo e trabalha para o concorrente, quando eu trabalho na área de setor de compras, e a gente descobre, como é que a gente fica? Fica chateado? Fica aborrecido? Então o programa é um programa de entrevistas com empresários de toda São Paulo, que eu estou convidando, eu já tenho 12 programas montados, gravados, e vocês vão ter essa oportunidade de ouvir. Aquele que quer começar um negócio vai escutar histórias de pessoas que como começaram. Porque ninguém chegou lá em cima grandão. Todo mundo tem histórias lindas, que começaram 2 por 2. E hoje são transportadoras de 40 caminhões, 50 caminhões, 400 funcionários. E aí a pergunta não quer se calar. E não passaram por desafios, tribulações, não faltou dinheiro, não correu em banco, não dormiu à noite, perdeu noites de sono. Então, esse é um programa que vai trazer esse viés. E o mais importante, depois desse bate-papo, eu trago todo mundo para dentro do Evangelho. Então, a gente tem metade do programa falando de tudo e metade falando de Evangelho segundo o Espiritismo, para reeducar a todos os telespectadores e ouvintes. E a minha novidade final, esse programa já está gravado, ele vai pro ar na terça-feira, no meu aniversário, isso aí foi um presente da rádio, né, às 5 horas da tarde. Então, rádio AM, AM e FM, depois se quiser anotar, né, depois a Márcia passa, e TV Mundo Maior. E aí vai ser sempre às terças-feiras, às 17 horas, depois eles vão repisar, tá bom? Chega de merchan, vamos trabalhar, porque eu vim para isso, né? Senão eu não recebo de Jesus. O tema dessa noite está nessa obra nova, né? Que é Transformados pelos Desafios. Aí vocês vão falar assim, nossa, que capa bonita, seu Ronel. Eu gostei da borboleta, gostei das mãos para o céu. Por que a borboleta? A borboleta significa metamorfose, mudança. Não é isso? Então, e é isso que o propósito do livro nos convida, a nossa mudança interior. Como bem lembrado para a Mércia durante o seu discurso aqui. Eu vou abordar o capítulo 10. São 30 capítulos, não daria para falar todos, né? Então vamos pegar o 10. E o 10, ele traz o seu cerne principal, é a dor que ensina. Mas como eu gosto de contar história, eu vou pedir que vocês me ouçam 10 minutos para contar uma história. Posso? Se a história fizer sentido, vocês vão falar legal. Se não fizer, vocês falam, muda o histórico. Aonde eu vou e por onde eu passo, eu sempre costumo ouvi-los. E eu ouço muita gente. Porque fora tudo isso que a gente faz, escrever livro de madrugada, estar na rádio, trabalho em Atibaia, trabalho em Guarulhos, eu tenho tempo de escrever os livros. E eu gosto muito de conversar com pessoas. Quero saber como é que fundou a casa, como é que começou. A senhora viu que eu já cheguei e fui conversando com a senhora. E cada história de vocês, para mim, é um compêndio. Eu vou guardando e sempre me serve como lições. Né? Então, há uns 30 anos atrás... Nossa, mas tudo isso, eu nem tinha nascido. Pois é. Há 30 anos atrás, eu escutei de um jovem a seguinte história, conversando com ele. Olha, seu Ronel, eu estava numa situação bem delicada na minha caminhada. A dor dele era a dor moral. Só para a gente começar a situar. A dor dele era uma dor moral. Eu quebrei a minha empresa. Acabei de falar do espiritual. Quebrei minha empresa, sem estrutura. Fiquei à mercê, devendo para Deus todo mundo, né? E católico, até então católico, tinha uma base católica muito forte. Alguns amigos meus frequentavam o movimento espírita, mas eu tinha um pouco de receio, não entendia direito o que era. Então a gente, quando não sabe, a gente fica com medo, né? O que acontece lá? Será que o espírito fala? Será que o espírito mexe na cadeira, sobe o sofá? Não sei. E eu tinha medo, receio.
E aí, por mais que eu tivesse ido à igreja várias vezes conversar com o padre, para aquele meu momento difícil de dor, e ele dizia, reza, filho, reza, você precisa aumentar a sua fé. Então eu ia lá no altar, rezava, fazia Ave Maria, Credo, eu já estava até cansado, porque era 20 Ave Maria, 20 Credo, 20 Pai Nosso, então eu já recitava, já nem rezava mais. E não estava resolvendo, porque eu estava desempregado, eu tinha 2 filhos para criar, e eu estava agoniado, eu estava começando a ficar chateado com Deus, porque eu falei, pô, mas que coisa, eu fiz tudo certinho, agora eu estou na... Por que tudo isso comigo? Comecei a me questionar. E dentro do movimento católico eu não tinha as respostas. Até que alguém falou, vai a uma casa espírita. Procure uma casa espírita. E eu, escondido de todos, porque a minha família toda era católica, eu fui. Naquele bela terça-feira, cheguei numa casa espírita, passei pelas portas, um pouco temeroso, porque não conhecia. E quando eu cheguei, eu fui numa tarde. Eu estava desempregado e fui numa tarde, estava muito agoniado, né, buscando respostas. E havia um senhor, muito solícito, muito educado, que disse, pois não, jovem, sabe o que é? Eu estou chegando aqui pela primeira vez, não conheço, tal. E o que você gostaria de bater um papo? O que você quer forçar? Eu estou num momento delicado, teria alguém que eu possa bater um papo? Ele disse, perfeito, eu sou orientador da tarde. Vem aqui na minha sala. Entrou numa salinha, fechou, pôs ele lá. E ele, depois de uma conversa longa, disse que ele chorou muito. É normal, faz parte, nós somos falhos, ninguém é perfeito aqui. Me pergunta às vezes, o senhor chora? Eu falo, o meu chorar hoje é diferente. Meu chorar hoje é pelas indiferenças sociais. Meu chorar hoje é por coisas que eu poderia ter feito e não faço. Então eu tenho que melhorar. Esse é o meu chorar. Não chorar porque, vida, céu, essa fase já passou lá atrás, ok? E aí ele passou, disse que chorou muito com o homem conversou muita coisa para ele, explicou muita coisa bonita e falou assim, olha, minha sugestão, volte sexta-feira, passe novamente, né, se necessário for, se você não estiver bem, não fica assim não, né? Levanta a cabeça, ergue, as coisas vão melhorar, você vai sair dessa situação toda. E aí, seu Ronel, eu peguei, levantei e fui embora. Já saí um pouquinho mais feliz, porque aquelas palavras, eu que tinha medo da casa espírita, entendi que, diferente da igreja, ele me abraçou, sabe? Aquela conversa me abraçou, me fez que eu pertencesse àquele grupo. Eu nem conhecia ele, mas, nossa, gostei do senhor. Fui feliz para minha casa, mas não contei nada para a esposa. Quando foi sexta-feira, agoniado, porque os problemas continuavam, as dívidas, eu não tinha R$1, seu Ronel. Eu não tinha R$1 para tomar um café, quando o café custava R$1, tá bom, gente? É 30 anos atrás, não esquece não, hein, gente? Tem R$1 agora, não compra nem o grão do, sei lá. Bom, e aí, quando foi sexta-feira, ele agoniado, ele voltou na casa espírita. E aí chegou lá, não era mais o senhor, porque ele já estava até contente, que o senhor já sabe da minha história, era uma senhora, tipo a Mércia, assim, sabe? Gostosinha nessa fala, doce, né? E aí aquela senhorinha, pois não, falou, sabe que eu vim terça-feira, falei que o senhor, ele não está aí? Não, hoje sou eu. Mas o que seria? Aí ele ficou com medo de contar tudo de novo, falou, que eu precisava conversar, falei, é comigo mesmo. Mas que eu já contei tudo para ele, conta de novo. Aí entrou, foi lá, ele contando, aí bateu o papo, só que aí ela era psicóloga de formação. E aí a conversa foi para um outro ângulo, foi para um outro prisma. E ele meio que se sentiu, com 30 anos na época, a senhora já tinha uns 68, ele olhava como mãe. E aí ele chorou, e ele pôs a cabeça no colo dela, ela fez carinho no colinho dele, na cabecinha dele. E ele falou, puxa vida, não é nada do que eu imaginava, isso aqui é uma família. Isso aqui, essa casa espírita tem um pertencimento. Poxa, o homem nunca me viu, eu saí bem. Essa senhora está me trazendo no colo como se fosse uma mãe. Eu estou bem. E aí contou, explicou, falou dos filhos, que ia voltar a trabalhar, queria ser útil, mas ele estava com tanta dívida, como eu queria sair daquele rolo. E a mulher falou. Quando ele saiu, ela, ao sair, da mesma forma que vocês têm a cozinha aqui, ele me contou que a cozinha ficava logo na entrada do lado direito. E quando ele chegou, ele observou que tinha várias senhoras na cozinha. O que elas iam fazendo enquanto o atendimento acontecia? Elas preparavam, vocês estão fazendo alguma coisa para um caldo que vai ter sábado, não é isso? Já fui fuxicar tudo lá. Aí, lá, o que acontecia? Toda sexta-feira tem palestra à noite na casa. Então, as mulheres chegavam à tarde para fazer o quê? Bolos, tortas e pães, para vender à noite na palestra, para arrecadar dinheiro para casa. E ele, quando passou, viu que tinha um monte de senhoras. E um grupo ficava fazendo enxoval para as crianças, de roupinha. Ele viu isso. E ele ficou encantado. Quando ele saiu, então, agradeceu a senhora. Quando ele vai indo embora, que ele vai passando para as senhoras, estava todo mundo nas suas tarefas. E ele falou, nossa,
quanta gente trabalhando, né? Cada um dando a sua parte, bonitinhas, né? No fundo, ele me contou, seu Ronel, eu estava morrendo de fome. Aí eu li aquele monte de coisa assim no balcão, sabe? Aqueles pães, aqueles bolos, torta. Mas eu duro, não tinha coragem de pedir. Primeiro que eu cheguei agora, como é que eu vou? Não, né? Não podia ser entrão. E eu fiquei vendo. Mas a senhorinha que logo veio atrás, olhou no meu olhar e falou, olha moço, só um minutinho que eu vou lhe dar uma mensagem de Chico Xavier e André Luiz que eu esqueci sobre o balcão. O senhor fica aqui e eu vou buscar a mensagem. Era mentira. E ela foi, então, para lá buscar a mensagem. E ele ficou, mas ele falou, foi o momento mais difícil. Falei, por quê? Eu com fome, olhando tudo aqui no balcão, lambia com os olhos, ai meu Deus, olha, torta de frango, torta de palmito, e eu sem R$1. Daqui a pouco ela volta. Aí ela vem com o quê? Com um presente todo embrulhado, com um bolo de chocolate todo trabalhado que as senhoras tinham feito, e falou, olha, a casa está doando para você um bolo para você e para suas crianças. Ah, a mensagem que eu fui buscar, que ela tinha que ter uma historinha. Está aqui a mensagem de André Luiz para você ler nos momentos mais difíceis. Tem mais um presente, mais um. Dentro há um envelope. Só que esse envelope você só pode abrir em casa quando você estiver na frente das crianças. E aí ele foi embora. Mas ele já foi embora melhor que terça. Primeiro que, né, agora vou chegar em casa com alguma coisa nas mãos. Desempregado, só pede as coisas para os outros. Chegou em casa, as crianças estavam esperando ali, papai, uma menininha, um menininho, e aí ele chegou com o bolo e falou, olha, o papai trouxe, então não precisa nem falar, né? Criança com bolo, guaraná, vira uma festa, não é isso? E aí disse que a menininha falou, papai, você voltou a trabalhar? Ele falou, ainda não, mas em breve, agora eu vou trabalhar. Eu sei que alguma coisa vai mudar na minha vida. E aí ele abriu o bolo, serviu e deixou o envelope final. Quando ele abre o envelope, haviam 2 notas de R$50, há 30 anos atrás. Então, tudo isso foi doação daquela casa, né? Mostrando para ele que a casa espírita tem um olhar muito mais profundo para aquela dor que ele tinha naquele momento. Gostaram da história? Está sendo válido para o nosso bate-papo? É bonito? Pois é, e aí, no capítulo 10, a mensagem que estava lá naquele papelzinho, ele me deu uma mensagem para mim. Diz o seguinte, quem vive colecionando lamentações, caminhará ad eterno sobre uma chuva de lágrimas. Chico Xavier, André Luiz. Olha lá, quem vive colecionando lamentações, injúrias, reclamações, difamações, caminhará ad eterno sobre uma chuva de lágrimas. Então, quando a dor nos visitar, qualquer dor, aquela dor dele é a dor moral, mas tem a dor física, não tem? Tem a física do físico, tem a física da separação física, que é outra dor que a gente ainda não sabe lidar. Papai, mamãe, sogro, sogra, vovô, sogra não, né? Sogra, sogro, né? Filho, filha. Então tem gente que não sabe lidar. Então a casa espírita, por que a história desse menino serve como ninguém? Primeiro que a casa espírita é o quê? Uma grande egrégora. Quem está na porta é Jesus. E os trabalhadores ceareiros da obra têm a obrigação de ter esse olhar pleno, profundo e trazer quem chega pela primeira vez ao pertencimento da casa. Pergunta se ele voltou na igreja dele. Nunca mais. Querem saber o nome desse menino? Alguém tem curiosidade de saber? Sim, gostaria de saber. Acho que ele não vai ficar chateado. Ronel Barbosa. E graças ao Américo Sucena, na terça-feira que me abordou, e a Glaê Silveira, na sexta-feira que me abordaram, hoje eu estou aqui na frente, trazendo para vocês um pouquinho da nossa pequena história nessa jornada. Para mostrar para vocês que seja qual for o seu momento, seja qual for a sua dor física, moral, qualquer uma delas, ela também passa. Não há dor que vem para permanecer ad eterno em nossas vidas. O que nós não podemos é ficar nessa chove não molha. Eu estou desempregado. Nada dá certo. Não há concurso que eu passe. Meus irmãos estão tudo bem e eu sou ovelha negra. Para com isso. Para de achar que você é o coitadinho, que você não dá certo. Para de se comparar com o outro. Cada um de nós temos o nosso projeto reencarnatório. 5 dedos da mão, 5 dedos diferentes. 5 irmãos, 5 filhos diferentes. Se eu perguntar à senhora dos seus 3 filhos, não é isso?
4 filhos, 3 meninas e um menino. Já estou até sabendo, a espiritualidade é danada. Uau! Mentira que eu perguntei antes, senão você vai ficar preocupado, vai que eu leio o pensamento. Eu leio, mas hoje não. E aí, a pergunta que não quer se calar. Seja bem transparente, porque eu vou desmentir a senhora agora, quer ver? Dos 4 filhos, quem a senhora ama mais? Ai, meu Deus, é difícil, né? Vai falar que é os 4 igual? Não. É a primeira vez que eu escuto uma verdade. Porque as mães sabem o que dizem para mim? Amam todos iguais. E eu vou dizer, mentira. Pai e mãe sabem qual dos seus pintinhos que tem uma dificuldade. Ele nasce diferente, ele é mais acuadinho, ele não vai, não acontece. Uns voam e o outro fica para trás. É igual passarinho. É ou não é? E aí o pai e a mãe é o cara que mais dedica. E aí os mais velhos não gostam. Pensa que eu não sei? Você protege o saco dela, é tudo para ela, roupa para ela, e não sei o que para ela. Aí, tá vendo, domingo? Fulana vai vir comer em casa domingo. Imagina, e você já vai fazer aquele macarrão com franguinho que ela gosta. É assim, para mim você não faz, filha. Olha a situação dela, filho, olha a situação dele, filho. Então, mãe sabe, e está tudo certo. Mãe e pai amam igual. O que a gente não pode esquecer é que cada um de nós traz consigo, nas suas reminiscências espirituais, um histórico reencarnatório. E vocês vão começar a achar bacana agora, porque agora o livro começa. Até agora só contei história, agora chega. Seja qual for o teu momento, a sua dor e o seu sofrimento, lembre-se que toda dor tem a data certa para findar. Porém, aí vem a espiritualidade com o toque sutil, porém, ainda se faz necessário que sejamos pacientes, que sejamos resistentes, perseverantes, para entender qual é a lição que se faz necessário aprender com esse momento a qual se vive. Então, nenhuma dor que visitar a mim e a vocês, seja qual for ela, não tem uma lição por trás dela. E quando ela cessa, quando eu olho para ela e falo assim, já entendi. Tá bom, já entendi, não vou mais errar, não vou mais bater a cabeça, não vou mais persistir nesse negócio. Quantas vezes papai e mamãe falam para os filhos, filho, deixa eu falar uma coisa para você, não faz isso. Não sei, a mãe está sentindo alguma coisa no coração, não faz, vou fazer. Filha, não compra isso, não sei. Eu já comprei. Depois que ele comprou, ele pergunta, não é isso? Moto financiada, coisa, um monte de história. E aí o que acontece? Mãe, eu não consigo pagar, ai, não deu certo, ai, não sei o que. Mas eu te falei. Mas eu te avisei. E aí, mãe e pai dá um jeito, tira de onde não tem, não é isso? Pega empréstimo, é terrível. Mas vamos lá. Nenhum de nós está no planeta... eu estou andando, gente, ia ficar quieto ou não. Nenhum de nós está no planeta somente para viver lindas histórias. Concorda ou não? Já entendemos que não estamos aqui para passear? Então, vamos embora. Histórias sem percalços, sem grandes desafios. Não tem jeito. Mundo de provas e expiações, não dá para habitar um mundo de provas e expiações que não tenha céu escuro, nuvens, trovoadas, tempestades, mas também tem um novo alvorecer, tem um novo dia. E como bem a minha amiga falou agora, eu aprendi hoje, eu já vou escrever alguma coisa com ela depois. Ela falou assim, seu Ronel, gratidão. Todo dia eu agradeço a Deus por ter levantado mais um dia. É esse o segredo. É esse o segredo. O dia que vocês compreenderem definitivamente que a sua dor pode ser a dor que for, mas quando você tiver um olhar mais manso e mais pacífico, como diz no Evangelho, e observar o seu vizinho da esquerda e o vizinho da direita, que muitas vezes sorri, mas por trás daquele sorriso você não sabe 1/3 da história dele. E se você tivesse a oportunidade de conversar com ele 10 minutos, numa caridade moral de sentar e conversar, ouvi-lo, talvez você dissesse assim, meu Deus, esse moço tem 3 pessoas na família com câncer, essa pessoa tem uma situação assim, assim. Eu sei porque eu convivo com isso todo dia, eu pergunto mesmo, eu gosto de perguntar. Eu adoro quando eu pergunto para a pessoa assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Vamos dizer que tá indo. Tá bem ou tá ruim? O que vocês acham? Como é que tá a pessoa? Tá ruim. E aí compete a mim, a vocês, ter esse olhar. E aonde isso acontece? Na fila do banco, na fila lotérica, na fila do açougue, no ônibus, no trem, no metrô, em qualquer lugar, gente. Quando nós tivermos a oportunidade de benfazeja, de sentar com alguém, ainda mais vocês que já foram tocados pelo Evangelho de Jesus,
Aumentou a responsabilidade, sinto muito. Senhor, o que buscais em minha casa? A tua compreensão, a tua verdade. Eu preciso que você seja também um cooperador de meu Pai, por onde fores. Ah, coitadinho, estou passando fome. Lê do engano. Você está vendo o cara passar fome e você está sentado no restaurante comendo um pratão gostoso e ele do outro lado vendo com vontade, lambendo? Temos que rever conceitos. Agora o frio chegou. Eu com 2 blusas, não é isso? E o coitadinho lá sem blusa nenhuma. Ah, o problema é dele, ele que, sei lá, ele que vai procurar alguém que dê a blusa. Quantas senhorinhas nos asilos que a gente frequenta, que sequer recebem uma visita de um filho ou de uma filha. Parece mentira isso, né? Mas acontece. Vocês não têm noção, acontece. Eu fico muito triste. Quantas delas me contam a mesma história. Vamos conversar, dona Sebastiana? Vamos. Vou te contar a história quando eu estava em Bauru. Ela já contou 16 vezes. Conta, meu amor. Qual que é essa? Eu não sei. Ai, quando eu era criança. Porque não tem ninguém que ouça. Não tem ninguém que converse com ela. É isso que eu quero despertar na noite de vocês. Quando você entender verdadeiramente que a dor do seu próximo é tão grande quanto a sua, você vai entender, você vai ter vergonha de falar assim, que vergonha, minha dor é só essa. Tem gente que não tem 1/3 do que eu tenho. Quantas pessoas gostariam de estar sentado no lugar que vocês estão? Quantas pessoas gostariam de ter a família que vocês têm? Quantas pessoas gostariam de trocaria tudo para ter o que vocês têm? E a gente reclama. Reclama ou não reclama? Reclama. Porque o seu cabelo é crespo e meu cabelo eu queria ser liso. Aí o cabelo é liso, eu quero ser crespo. Se eu sou moreno, eu queria ser claro. Se eu sou claro, eu quero ser moreno. Nada tá bom. Nada tá bom. Se eu sou gordinho, eu quero emagrecer. Aí quando eu emagreci demais, ficou feio, eu quero engordar. É terrível. Nada tá bom, nada se ajusta. Terrível que a gente é. Então vamos lá. Nenhum de nós está no planeta simplesmente para viver lindas histórias. Sem percalços, sem desafios. Somos todos espíritos, essa parte é só. Somos todos espíritos com endividamentos milenares. Olha o que ele falou. Espíritos com endividamentos milenares. Como é que vocês querem estar aqui nesse mundão de meu Deus, curtindo uma viagem, passeando? Deixa a vida me levar? Não tem jeito. Até por sermos espíritos milenares, nós estamos com endividamento até o nariz. Aqui quem matou menos, matou 100. Quem menos enforcou, enforcou 30. Quando nós nos reportamos ao livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, de Humberto Campos, quem teve o prazer de ler, reler, e se você for pegar a miúde mesmo, quando Jesus convoca Ismael para montar o planeta, para a reorganização, Jesus fala assim, Ismael, vai e busca tais espíritos para colocar no meu planeta. E quais espíritos que vocês acham que eles trouxeram? Só os bondosos, bonzinhos? Só os danados. Vai lá, todos aqueles que participaram das grandes guerras, da Segunda Guerra e tal, põe tudo lá. Aqueles que tiranos, que mataram, que fizeram, põe tudo lá. Aqueles que não sei o quê, põe tudo lá. Então hoje o Brasil é a pátria do Evangelho, sim, e é o planeta escola. Então não está nada errado. O que compete a mim e a vocês é o despertar da consciência de dizer assim, tá, se tudo isso tem veracidade, se tudo isso realmente faz sentido na minha vida, eu preciso mudar. Até então eu levava a coisa no banho-maria, agora eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, eu não posso mais ficar de braço cruzado. Não me é permitido, sabe por quê? Porque o meu novo livro novo chegou, chama-se O Tempo Urge. E o Tempo Urge ele vai falar do quê? Transição planetária. Sinais do tempo. Capítulo 18 da Gênesis. E aí? Para quem não sabe, a troca dessa grande mudança de provas e expiações para a transição planetária, que vem agora, vai acontecer exatamente em 2054, preconizado por Chico, o Divaldo e tantos outros. Mas significa que em 2054 vai todo mundo morrer, desencarnar? Não, não tem nem como, porque muitos bilhões, mas haverá uma separação do joio e de trigo de Deus. Quem são os joios e quem serão os trigos? O que vocês têm feito de verdade, de bom para si, para a humanidade e para a comunidade a qual vocês habitam? Se vocês achou que eu ia vir falar coisa bonitinha só, não vai ter jeito. Vão me amar muito ou vão ser daqui bastante reflexivos?
somos todos espíritos com endividamentos milenares, mas é através do processo da reencarnação, olha que coisa linda, que Deus, o Pai, nos oferece um novo corpo físico, uma nova família e uma nova chance de refazermos nossos erros, redimir nossos males com as pessoas com as quais nos comprometemos anteriormente em ajustar e conviver com elas, nos redimindo, olha que lindo, nos ajustando através das lições do amor, do perdão, da resignação, da paciência, da piedade e da indulgência. Então, o educandário das almas, também conhecido como família, vou repetir, o educandário das almas, também conhecido como família, não tem nada de errado. Então a mãe sabe que no meio dos pintinhos tem um que é diferente. É educandário das almas. É ali que eu tenho que ter obrigatoriamente a necessidade e o anseio de observarmos. Que é a coisa mais linda quando eles vão crescendo, né? E todo o caminho, no processo. No início, são crianças, precisam de mimo, amor, afago, carinho. Não que não precise quando adulto, vai mudando a relação. Mas quando eles vão crescendo e que vão criando o corpinho, muitos são participativos, muitos tornam-se grandes amigos, companheiros, alguns são arredios. E faz parte. E aí é onde eu tenho que colocar a minha lição do amor para prevalecer. A minha lição do perdão para prevalecer. A minha lição de resignação. Quantos filhos e filhas que não maltratam seus pais? Ou aqui no Fraternidade nunca se ouviu falar disso? Quantos filhos abandonam seus pais, batem nos seus pais para tomar dinheiro por causa de uma droga? É muito triste tudo isso. Então, volto a lembrá-los. Ainda tem jeito. Eu sou um cara muito otimista. Ainda tem jeito. Ah, mas o mundão está desse jeito, a coisa está complicada, o país está assim. Por eles a gente tem que orar. Cada vez mais. Orar, pedir muito a espiritualidade, até porque a espiritualidade está todinha de plantão. Eles não cessam um minuto sequer, gente. Nem tem como. Divaldo acabou de ser recolhido. Segundo as obras, Divaldo era um dos 200 espíritos de escola escolhido por Jesus para estar no planeta. Os 200 já foram. Agora vem uma nova safra. Quando vocês verem crianças extremamente inteligentes tocando piano, eu não acompanho muito, mas tem um menininho no TikTok, no Instagram, que é um doutorzinho no Nordeste. Alguém já viu isso? Vocês viram o que ele faz? Não. Para quem não viu, gente, essa criança deve ter no máximo uns 12 anos, 11 anos. É isso? Até menos. Ele põe o estetoscópio no coisinho, ele é médico da última encarnação. E aí a Mércia fala, pois não, dona Mércia, oi, o que a senhora tem? Eu fui no médico, no gastro, ele acusou para mim aqui e tal, ele fala assim, não, isso aí na verdade é uma hernia de hiato, que a senhora pegou por causa disso, disso, o melhor remédio é assim, assim, assim. Aí vai para o outro. O seu caso é um CA, que está só no início. Não é assim, gente? É assustador. Então, essa é uma nova geração de espíritos que está chegando, preparando o momento da prova de expiação para um mundo de regeneração. E no meio da gente, a gente não sabe quem está. Por isso, no Educandário das Almas, quando a gente olha para as crianças, não são crianças. Aqui são duas jovens. Aos meus olhos, são jovens. E quem são os espíritos que estão ali dentro? Por que às vezes tem criança que tem... Não tem a gente que fala assim, nossa, mas você só tem 14 anos, mas parece que você tem um espírito velho. Vamos sair? Não quero. Vamos passear? Não vou. Quero ficar em casa. Eu adoro ficar em casa. Tem já ouvido isso aí, não? Nós velho, não, velho é assim mesmo, né? Nós mais velho não quer sair mesmo. Vamos para o shopping? Deu me livre, não quero mais. Já fiz. Então, é interessante tudo isso. Cada um de nós tem um histórico. E é fundamental. Então, voltando no tema. Qual é o tema mesmo? Esqueci. Alguém sabe me ajudar? Não, eu fiz de propósito, Mércia, para ver se eles estão atentos, Mércia. Para ver se eles... olha, Mércia é danada, já só falta a dor que ensina, seu Ronel. Tá gostoso o papo. Posso aumentar agora a puxada de orelha? Posso? Então vamos lá. Aqui na obra eu faço uma citação assim. Eu gosto, aí é meu particular, já não é amigo. Gosto muito quando tenho a oportunidade de reencontrar pessoas queridas ao nosso coração. Pessoas que atravessaram momentos difíceis, né? Chegando ao ponto de ficar numa cama. Eu visito muita gente no hospital, gente. De se sentirem abandonadas, rejeitadas, e passado por todo esse sofrimento, as lamúrias, que é muito comum, né? Alguns conseguem sobrepor todo esse momento,
soerguem do chão do desalento, resplandece como uma fênix, e ao nos encontrar novamente, nos contam verdadeiras lições e histórias de superação, e meus olhos enchem de emoção. Eu estava operado da coluna certa feita, eu recebi tanta gente no hospital, que aí o pessoal perguntou, o senhor é político? Eu falei, não. Mas o senhor é o quê? Eu falei, eu sou um ser normal, pago meus impostos e moro aqui em Guarulhos. Não. O senhor recebeu a semana 56 pessoas, porque tem um livro de entrada aqui. E fora os telefonemas. Mas o que mais me impressionou foi um jovem, desses daqui, de uma dessas histórias. E esse jovem me ligou da periferia de Guarulhos e disse, olá, seu Ronel. Eu falei, olá. Sabe quem está falando? Eu falei, oh, meu Deus, não sei. É o Wilson. O Wilson eu conheço uns 15. Eu falei, o Wilson, o Wilson. Mas você sabe qual é o Wilson? Eu falei, não. Então me fala, quem é o Wilson? O Wilson do Nova Bom Sucesso. Eu falei, Wilsinho. Você está bem? Eu estou ligando para o senhor. Primeiro que eu fiquei sabendo que o senhor está operado. Minha mãe me contou. E eu juntei um dinheirinho porque eu estou trabalhando. Você está trabalhando, filho? Ele estava na droga. Estava no fundo do poço. A gente recuperou ele. E eu estou com dinheiro guardado na poupança e eu quero saber o que o senhor precisa que eu possa te ajudar. Porque o senhor tem que ficar bom. O senhor tem que sair daí. O senhor cura a gente. E pessoas como o senhor não pode ficar, não tem tempo de ficar em hospital. Foi o melhor presente que eu ganhei. Falei, você pega o dinheiro e ajuda a sua mãe. Pega o dinheiro, não faz mais coisa errada. Cuida da sua mãe, cuida do seu pai. Vira gente. Está com 40 anos esse meu bebezinho. Então, a mão saiu das drogas. Cuida da mãe até hoje. A mãe teve câncer, é ele que acompanha a mãe todos os dias no hospital. Deu tanto trabalho para aqueles pais, só eu sei. E os pais também. Então, isso não tem preço, gente. Tem um momento de nossas vidas, e eu não vou mentir para vocês, tem momentos que vem tudo ao mesmo tempo. Já aconteceu isso? Parece que desbarranca tudo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, o que falta acontecer? Aí quando você fala assim, vem um pombo e faz um cocô na sua cabeça. Pém! Você fala, estou ferrado, até o passarinho faz cocô na minha cabeça. Não é assim? Tem hora que o bicho pega? Tirando essa brincadeira do pombo, tem momentos que são tão apertados, tão difíceis, e a gente fala, acho que não vai dar. E é nessa hora que Deus tem uma conversa no fórum íntimo para você. Quando você fizer o seu melhor. O que é fazer o melhor? Não é meia boca. Para Deus não existe meia boca. Não existe meio amor, meio amigo. Eu sou meio amigo da Mércia. A Mércia fala, então você não é meu amigo. Não tem meio, é inteiro, íntegro, perfeito. Então, quando eu faço o meu melhor, dentro das minhas possibilidades, Deus observa e vê. Então, quando eu faço o meu melhor, e mesmo assim a pomba vem e faz o cocô na minha cabeça, é a hora que eu tenho que dizer assim, Pai, que seja feita, então, a tua vontade, não mais a minha. E é nessa hora que acontecem os famosos milagres. A vida muda, a coisa acontece. É a coisa mais linda do mundo. Eu precisava quitar meu apartamento, gente. Eu comprei meu apartamento, dei 80% de entrada. Deixei 20%, falei, 20%, quando chegar a chaves, eu tenho um tempão. Gente do céu, passou o tempo, chegou o apartamento e os 20% eu não tinha. Eu falei, e agora? E agora vou ter que pegar financiamento, agora em cima da hora, um monte de conta. Aí eu anunciei um imóvel em Guarulhos e me ligou um pastor. Olha como Deus trabalha, que coisa linda. Pois não, tudo bem, a paz do Senhor, meu irmão. Falei, a paz do Senhor. Já veio ele logo, né? Eu tenho imóvel assim e tal para vender. Falei, vamos lá ver. Cheguei lá, estava vendido. Vendeu o fim de semana. Puxa vida, irmão. Queria tanto comprar essa laje inteira aqui para montar minha empresa, tal, dos meus filhos. Falei, mas se eu serve essa laje, não pode ser um outro produto? Mas eu só tenho tanto de dinheiro para comprar. Falei, não, mas eu consigo um outro produto para o senhor. Aí Deus me direcionou certinho para um amigo espírita que estava vendendo um prédio comercial. E precisava muito vender. Eu levei ele no prédio comercial, ele se apaixonou e falou, é meu, vou comprar. Ganhei mais comissão de lá. Foi o dinheiro suficiente para quitar o apartamento e fazer todos os móveis do apartamento. Aí eu falei, Senhor, o Senhor não brinca com ninguém. Gente, não é merecimento, é um pouco de tudo. Então, o que eu quero dizer para vocês, quando a gente se espelha, quando a gente faz o nosso melhor, Deus não deixa a gente na mão. A gente deixa Deus na mão. Tanto é que a gente deixa Ele quieto lá. Aí, quando o bicho pega, a gente corre em tudo que é lugar.
E vai no centro espírita, vai na macumba, vai na igreja. Oh, tem um trabalho, rapaz, chegou um pastor aí que estava revelando até que você não tem noção. Vai no pastor, não conta para ninguém. E vai indo. Não é isso? Vai indo. Eu sei de tudo isso. Eu fico... O senhor Rony, onde o senhor vai lá? O passe é forte ou o passe é fraquinho? Como é que é? Passe forte? Depende. Se for meu amigo de 1,90 m, o passe é forte. Dependendo da bordoada também. Não, que eu gosto de daquele espaço forte que o caboclo dá uma chacoalhada. Eu falei, então não é lá não, você tem que ir outro canto, você tem que ir lá naquele centro da Dona Mariquinha. Gente, a gente quer as coisas fáceis, a gente quer a resposta pronta. Por isso que o livro chama Transformados pelos Desafios. Sem desafios, a gente não melhora, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não vai para frente. Por isso que eu preciso passar por eles. E, bem como lembrado no início do livro, quando eu passo com ele com galhardia, com consciência, com responsabilidade, com paciência, eu administro aquela situação de uma forma tão grande que eu aprimoro os meus conhecimentos. E quando eu aprimoro que vem um novo desafio, eu olho para o desafio e falo assim, aqui não, filho, aqui eu já estou preparado. Aí eu vou brincar como os evangelhos falam, o meu Deus é muito maior que você. Então aqui não, porque agora eu já estou no meu religare. Por isso que é importante o evangelho segundo o Espiritismo no lar. Quem faz evangelho aqui? Levanta a mão. Sem vergonha. Cadê o senhor? Senhor, o senhor está aqui, normalmente o senhor fica aqui do meu lado. O senhor só pediu para vir aqui em Franco da Rocha hoje, bater um papo com essa turma, para me trazer o ID pregar e falar de dor, mas eu chego aqui praticamente, o pessoal esqueceu do senhor, porque o senhor tem 5 que faz evangelho. Mas eu vou ver se eu vou perguntar de novo. Quem faz evangelho aqui? Levanta as mãos. 15 pessoas, tá bom, 16, 17, tá bom. Quem não faz evangelho, gente, sem a brincadeira, tá? Desculpa a brincadeira. Conversa com quem tem essa responsabilidade na casa. Ela é fundamental, ela é o complemento. Eu diria assim que é a pílula diária. O Evangelho é considerado o livro da moral espírita. É ele que muitas vezes, quando a gente não tem um amigo de todas as horas, é Jesus e ele que acalenta e apacenta o nosso coração. Eu tenho o Evangelho no carro, eu tenho o Evangelho no escritório. Mas você está beato. Não é questão de ser beato. É que muitas vezes a gente precisa de uma palavra. Para mim e para as pessoas que me procuram. Porque às vezes eu sou colocado em situações bem delicadas, gente. Mas sabe o que eu estou dizendo? Tem gente que nos liga e coloca cada situação, aquelas famosas histórias cabeludas, que você fala, meu Deus do céu, olha o que essa pessoa está passando. Tem gente que passa histórias difíceis? Que você fala assim, nossa, minha comadre, minha amiga, que luta dela. Que dificuldade, não é isso? Isso planta e passa. Quantas histórias de maridão que larga a esposa, ela cuida de todos os filhos, ou vice-versa. Quanta gente que está com... Agora a doença da moda é o câncer, gente. O câncer invadiu. O ano passado eu fui em 6, 7 velórios, 3 foram câncer. Esse ano tem uns 3, 4 amigos pessoais que estão com câncer, também tudo internado. Mas por quê? É uma forma, infelizmente, também, né, do mundão expurgar os nossos espíritos. Que nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados. E nós vamos ter que, de um jeito ou outro, expurgar boa parte deles para que haja uma troca. Então já entendemos que vai chegar um momento que a gente vai ter que falar assim, Senhor, o que quer que eu faça? Né? Agora vem uma parte fundamental da obra. Tentemos olhar para dentro de nós mesmos e veja se eu ainda preciso melhorar algo em mim. Alguém precisa melhorar alguma coisa? Vou perguntar, Senhor, agora está melhor. Quem precisa melhorar alguma coisa aqui? Olha, 2/3, Senhor, metade já está evangelizado, eu estou mais feliz, agora vou melhorar. Alguém precisa melhorar alguma coisa aí? Muito obrigado, Senhor, graças a Deus. Veja onde você precisa melhorar. Veja aonde você deixou de se amar. Tem gente que está vivendo a vida do outro e esquece de si próprio. Cuidado. Veja aonde Deus precisa de você. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós temos algumas obrigações e deveres, não só direitos. Veja realmente o que Deus espera de você. Veja se tem ajudado todo mundo a quem podia. Essa parte é difícil, hein? Ajudado a todos que podiam. Olha, veja se não tem deixado ninguém para trás. E aí, gente? Ninguém para trás? Sabe aquele irmão, irmã, confrade, amigo, colega, que fala a mesma história 10 vezes, ou que só conta ao ouvido, ao céu, ou não acrescenta em nada, aí que você sai de casa, faz o sinal da cruz e vai trabalhar.
Não é isso? Aí lá vem o caboclo do outro lado. Quando você olha, você fala, meu Deus do céu, é o Eclesiastes. Aí o que você faz? Você já pega o telefone e muda de lado, mas ele vem bem na sua calçada, que é para tirar o seu plumo, não é isso? Mas você está tudo bem, você acabou de assistir a palestra, e lá vem o Eclesiastes, e você está indo, ele vem, quando você vê ele, meu irmão, eu falo, oi, tudo bem? Mas você tem 5 minutos para mim? Aí você fala, 5 minutos? Aí eu pergunto, alguém tem 5 minutos para falar com esse tipo de pessoa? Não dá, estou ocupado. Nossa, se eu falar com você, eu vou perder o ônibus, vou perder o trem, vou perder a carona. A gente nunca tem tempo. Então é isso que ele quer dizer. Veja se você tem ajudado a quem podia e não tem deixado ninguém para trás. Quando esse irmão e irmã está no nosso fronte, é porque motivo tem. É porque você já tem informação suficiente para auxiliá-lo, para ouvi-lo, para apacentá-lo. Nem que seja que nem essa mãe que está fazendo isso com a criança. Abraçando, falando, olha, eu não tenho muito o que te dar, mas eu tenho o meu abraço. E o meu abraço é o abraço de Jesus. O meu abraço traz consigo o abraço de Maria, mãe de Jesus. Se for suficiente, venha cá. Entenderam? Não é dinheiro. Não é dinheiro, gente. É atenção, é olhar, é carinho. E quando você faz isso, você vai entender que a sua dor é muito pequena em relação a outras tantas dores. Veja se você fez tudo o que deveria fazer. Se aceita suas provas com resignação. Se não se revolta mais e se vigia constantemente seus pensamentos, transformando seus dias num céu e não mais em prisões. Que coisa linda, hein? Eu estou apaixonado por esse autor. Se vocês souberem, vocês me contam quem é, meu. Né? Pá, esse cara fala no meu coração. Né? É uma dor cirúrgica. Ele vai devagarzinho, ele vai removendo, vai tirando a feridinha, vai descamando. Que gostoso. Meu tempo acabou, né? 9 horas, né? Então já vão fechando. Eu poderia falar mais. Eu conversei com ela até 11 horas, mas não vai dar, então vou acabar 9h05, tá bom? Gente, façamos um balanço de nossas vidas. Presta bem atenção. Veja onde podemos começar a mudar tudo isso que nós falamos. A bola agora não está mais comigo, está na mão de vocês, no pé de vocês. Veja como aceitar certas circunstâncias, sempre com muita ponderação, com muito equilíbrio e, acima de tudo, com muita sabedoria. Sem jamais se revoltar, sem jamais ficar lamuriando, blasfemando, mas agora com o olhar humilde de Jesus, aquele mesmo que morreu na cruz, sem nada ter feito de errado, simplesmente porque ele ensinou a todos sobre o amor, sobre o perdão, e isso incomodou demasiadamente aqueles homens carrasco da oportunidade. Não é muito diferente de hoje, não é? Infelizmente os homens aí estão, e aí vai um recado para vocês. Às vezes é muito comum, né? Nós, vamos falar o português, claro, a gente mete o pau aí na turma, né? Que está por aí. Mas quando você mete o pau, observa assim, o que eu faria no lugar daquele cara? Ou daquela senhora, daquela pessoa? Como vereador, como deputado, como senador. E eu não defendo nenhum nem outro. Eu digo o seguinte, nós temos que tomar cuidado. Antes de eu atirar uma pedra, olha para você mesmo. Não é fácil estar aqui nessa posição. Não é fácil estar numa posição política. Se escolheram, eles têm o motivo deles. O certo era estar lá, como Bezerra de Menezes foi político e foi um exímio político. Eurípides Barçanufo foi político, foi um exímio. Mas são poucos. A grande maioria se perde, se corrompe. Tá? Não vim falar de política, simplesmente lembrá-los. Então, gente, eu poderia dizer o seguinte, todo esse manancial de informações vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, acho que é o 11, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, questão 259, 927, sobre dor. Tem uma obra linda de Leon Denis, né, o Homem Ser Integral, também. Tem muito conteúdo sobre dor. Para me falar 35, 40 minutos é pouco, né? Mas eu espero, no fundo, que vocês tomem consciência de suas responsabilidades e, acima de tudo, se a sua dor física é física mesmo, tem gente que não tem perna. Tem gente que não tem braço. Alguém já ouviu falar de Jerônimo Mendonça? Você já, né, Marcinho? Alguém sabe quem é Jerônimo Mendonça? Quem sabe não pode falar. Jerônimo Mendonça era um jovem esbelto, desses homens que param o trânsito aí, como as meninas, né? Um cara muito atleta, bonitão, e quis que ele, aos 18 para 20 anos, ele começasse a ter hipertrofia muscular. E dores terríveis. Ele dormia com 40, 60 quilos de peso sobre o peito, tamanha a dor que ele tinha no peito. E depois ele ficou até os últimos dias numa cama.
Ele não conseguia mais se movimentar. Ele foi visitar o Chico Xavier falou que ele tinha uma missão. E a missão dele era levar o ID pregai por todos os lugares. Colocava-se Jerônimo Mendonça dentro de uma Kombi, e essa Kombi ia itinerante para tudo que é lugar, chegava lá, imagina aqui, ele entrava, punha uma maca, e ele ficava deitado falando com todos nós. E uma vez perguntado a Jerônimo Mendonça, qual é o seu sonho, meu irmão? Ah, se eu pudesse virar o meu pescoço para o lado oposto, que eu não tenho mais. Ele só conseguia falar olhando para um lado, nunca mais para o outro. Então o sonho dele é que ele pudesse virar o pescoço para ver toda a plateia. E mesmo assim, trabalhou assiduamente na proposta com Jesus. Então todos nós temos um acordo assinado momentos atrás, lá atrás. Só que a gente esquece. E eu estou aqui no papel de relembrá-los a cada um de vocês. Não sou melhor que vocês. Então eu vou corrigir minha fala dizendo assim: estou orador, estou escritor, estou comunicador. Não sou melhor que de vocês. Hoje minha funcionária falou assim: o senhor é tão importante, né? Nossa, o senhor é tão famoso. Eu falei: aos seus olhos, é isso? É, eu tenho orgulho de trabalhar com o senhor. Eu falei: então, mas a quem muito é dado, também é muito cobrado, gente. Não é fácil estar aqui nesse fronte. Volto a dizer para vocês. E quanto mais eu desperto a consciência de cada um de vocês, quem anda com vocês, que nem sempre é luz, não gosta. E se eu vacilo nos meus pensamentos, eles me derrubam. Quando não me derruba minhas crianças, meus filhos. Eu tomo pancada pra caramba durante o ano. Eu não, todo mundo que está aqui nesse fronte. Ainda mais a gente que está disposto a qualquer lugar. Então, assim, tenho certeza, eu vou deixar o último recado. Quem passa aqui, seja quem for, com mais eloquência, com menos eloquência, né? Esses dias eu encontrei com uma pessoa que é palestrante e falou assim: poxa, eu te admiro, você tem um conhecimento. Eu falei: mas eu estudo, meu amor. Não tem jeito. Quando sobra tempo, eu estudo. Mas tem que estudar ad eterno. Quantos temas você tem? Mais de 140. É tema para burro. Cadê os pendrive? Está aqui. Primeira coisa que ele perguntou: cadê o material? Está aqui. Mas isso é um dom. Eu leio a obra, está assimilada, está do lado esquerdo do cérebro, página, eu fecho o olho, página 57, desce o tema, eu já começo a ler. É um dom. Então, já que eu tenho esse dom, eu poderia ser muito egoísta de guardar comigo. Mas eu prefiro dividir com vocês. E se isso faz sentido na vida de vocês, se vocês entenderem aqui que a dor que ensina é a mesma que faz a gente crescer, iluminar, multiplicar, contei a minha história para vocês. Você acha que eu queria? Estou aqui. Acabou. 7 minutos já falando, não para mais. Gente, muito obrigado. Gratidão a cada um de vocês, né, pela atenção, pelo carinho. Espero que alguma coisa sirva para vocês. Eu trouxe todos os livros hoje, porque às vezes a pessoa tem o quarto, mas não tem o terceiro, o segundo, o primeiro. Quem puder comprar, legal. Quem não puder comprar, está tudo certo. Pix, cartão de débito, cartão de crédito, brinquei com ela, caderneta, a gente queria um jeito, que quem não trouxe dinheiro hoje, posso te passar pelo Zap, você manda entregar, eu ponho no correio e entrego para vocês. O mais importante é ler esse conteúdo, estudá-lo, e quando você me ajuda com a compra do livro, eu consigo ajudar outras tantas instituições, que vocês não têm noção como chega para nosso pedido. E eu não tenho braço para atender todo mundo. A Mércia sabe o que eu estou falando. Tem hora que chega que eu falo: meu Deus, de onde eu vou tirar? Não dá, né? Então, tudo isso aqui é voluntário. Meu beijo enorme no coração de cada um de vocês. Quero te agradecer pelo carinho, a sua hospitalidade ao me receber, em nome da Mércia e da Fraternidade. Tenha certeza que eu tenho a possibilidade, uma vez por ano eu venho, mas que isso eu não consigo. Não é que eu não queira, não dá. Viu, gente? Mas que quando a gente possa passar aqui e deixar um recado profundo aos seus corações. Tá? Tem muita coisa por fazer, estudem, se aprimorem. E se eu puder voltar o ano que vem aqui e conversar com vocês, alguém puder dar seu depoimento e falar assim: ó, de tudo que você falou me serviu. Eu era aquele cara que lamuriava, eu era aquele cara que blasfemava, eu era o cara que ficava bravo. Cara, parei. Depois que eu escutei a sua história, parei. Eu já abusei 2 minutos. Sabe aquela senhora, né? A Glaê, né? O ano passado eu terminei uma palestra em Santana. Olha como são as coisas. Essa você não sabe, Marcinha. Eu terminei minha palestra em Santana, do 3º livro, Palavras que Edificam Coração. Na hora de dar os autógrafos, acabou os livros. Teve um irmão lá que levou 10 livros e aí eu não estava preparado para toda a fila. Quando ele levou 10, fez falta do fundo. E aí a última moça queria o livro. Falei: acabou o livro. Pô, mas eu estou esperando 1 hora na fila, sei lá. Falei: mas acabou, eu não trouxe mais. E ela não gostou, ficou brava comigo. Ficou claro no rosto.
Aí eu terminei, recolhi as coisinhas, fui lá e falei assim, moça, aonde você vai estar amanhã? Ela falou assim, amanhã eu estou aqui na casa estudando, tal curso. Eu vou vir lá de Guarulhos, aqui em Santana, para trazer um livro para você. Eu precisava fazer isso? Tinha obrigação? Eu fui levar o livro. Quando eu levei o livro, ganhei uma amiga. Ah, o senhor veio, que legal. Tirou foto, pôs no Facebook, aquelas coisas todas. Só que tinha um propósito de Deus e eu não sabia qual que era. Eu entrei no meu carro, sentei, e do nada, que não existe do nada, eu escuto assim no meu coração. Por onde anda a sua professora, Galeia Silveira, a mesma que recebeu-me 30 anos atrás na Casa Espírita. E eu não tinha mais visto ela, já há algum tempo. Se eu já estou com 62, ela está com 80 e pouco, 80. Aí eu pensei, meu Deus, liguei para o Américo Sucena. Américo, você sabe da Galeia? Você não está sabendo? Falei, ai meu Deus, desencarnou. Ela sofreu um infarte, ela está com metade do corpo paralisado, em casa, com cuidadora e com o marido Olavo. Você tem o endereço dela? Eu vou dar um beijo nela. Vou te mandar aí no zap. Mandou. Coloquei, pasmem para você ver. Pôs no Waze, 430 metros de onde meu carro estava parado. Eu tinha que levar o livro para a moça ou não? Cheguei lá, entreguei, aí fui lá, o senhor Olavo me olhou, falou, eu vim visitar minha professora, minha primeira professora, aquela do bolo, né? Depois ela me deu curso. Aí ele não sabia mais quem eu era, tal. Aí eu entrei, tal. Aí ela realmente não me reconheceu. Peguei na mãozinha dela, a Mércia, dei beijo. Da mesma forma que ela me acariciou no cabelo, eu acariciei o cabelinho dela, dei beijo, pegava na mão dela, magrinha. Ela falou, mas eu não sei quem é você. Eu falei, não tem importância, eu sei quem é você. Você mora aqui dentro. Você mudou a minha vida. E aí falamos, beijei, contei história. E contei a história, na hora da saída, eu cantei a história do menino do bolo. Para o marido, era aniversário dele de 81 anos, e ele se chorou. Ele falou, a minha mulher fez isso para você, ai meu Deus, ela é especial mesmo, agora está desse jeito. Quando eu terminei de contar, eu olhei para ela, Mércia, as lágrimas estavam descendo. Ela olhou para mim e falou assim, eu também lembrei da história, não era para você contar para ninguém. Eu falei, mas deixa eu dizer para você, se este homem que está aqui na sua frente, aquela criança, aquele menino, que você me chamava de menino, hoje esse homem está aqui na sua frente, tem muito a ver com o seu olhar, com o seu carinho, com o seu afago pelo ser humano. Se hoje eu estou nesse fronte de levar todo esse conhecimento, escrever livros e papapá, eu devo à senhora. E aí 10 dias depois ela entrou no hospital, eu fui visitá-la, mais 10 dias eu fui lá, ela estava me aguardando para dar um passe, ela falou, estou esperando só você para dar o passe. Eu dei o passe e mais 10 dias ela desencarnou. E missão cumprida. Beijo no coração. Chega. Que bom, não é? Nossa. Um grande presente. Então, nesse momento, nós vamos agradecer por esse presente. Agradecer ao mentor, que envolveu muito o Ronel, para que o Ronel pudesse trazer de uma forma tão iluminada o assunto para a gente, toda essa reflexão. Vamos agradecer também a todos os nossos mentores, a equipe do hospital, por toda a assistência que recebemos durante o Evangelho de hoje. Vamos, então, fazer nosso agradecimento àquele nosso momento que, interiormente, como que se a gente se colocasse de joelhos. Nós vamos agradecer a Jesus por tudo que aqui recebemos nesta noite. Agradecer a toda essa equipe do Hospital Amor e Caridade. Temos certeza que todas as nossas necessidades foram contempladas, atendidas da melhor forma para cada um de nós. E a Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de mais esta reencarnação, pelo dom da vida, por tudo e por todos que fazem parte dessa nossa trajetória.